E o 34º Panorama de Arte Brasileira do MAM traz novidades nesse ano. Além de ter somente 6 artistas convidados, a mostra apresenta um diálogo entre a arte contemporânea e esculturas pré-históricas, produzidas no Brasil há mais de 5.000 anos. Eu pensei nessa exposição há 15 anos. No ano 2000, porque na década de 90 eu tinha visto essas peças que eu achei extraordinárias e me tocaram profundamente como sendo a primeira escultura que eu estava vendo feita em território brasileiro. E eu, desde aquela época, eu fiquei com vontade de fazer uma exposição sobre essas peças, trazê-las para a nossa cidade e pôr essas peças em contato para os artistas contemporâneos que tivessem uma visão delas. Eu queria que você contasse também um pouquinho, então, como é que foi para os artistas contemporâneos, né, lidarem com essas peças que são de artistas que a gente não desconhece, né, e esse resultado. Acho que cada artista trouxe uma maneira muito peculiar. Então a gente tem desde o Cal Guimarães, que se dispôs a visitar o sambaquis e tentar imaginar como aquele passado ecoa no presente e vice-versa. A Aracy me convidou para fazer o trabalho e ela quis que eu investigasse um pouco essa questão do sambaquis, que eu desconhecia, que é muito importante. Como as pirâmides são para o México, para o Egito, os sambaquis são para o Brasil. Os nossos sambaquis é um pouco o retrato de um povo brasileiro, eu acho, que não tem muita essa preocupação em preservação, né? É uma coisa mais nômade, mais desgarrada. E esses pequenos monumentos de concha, às vezes grandes até, tinham funções variadas, mas são muito bonitos. O Miguel, ele resolveu, quase que pensando nessa civilização perdida, criar um ambiente que nos remete a um lugar em que nós estaremos ausentes. Quer dizer, o que serão as ruínas do nosso mundo e como será quando a natureza tomar de volta esse ambiente. Então, ele cria uma espécie de floresta tropical em ruínas que vai, ao longo da exposição, ainda crescer muito mais, porque todo o ambiente museográfico foi transformado numa espécie de estufa. O wishful thinking é um pouco um desejo de ver uma civilização que não dá certo acabar e ser invadida pela floresta, já que isso se nós não conseguimos destruir ela primeiro. Cildo propõe que um gesto muito minúsculo, um gesto na escala da mão, de uma pedrinha de 2 centímetros de altura, ela, de certa maneira, pelo menos do ponto de vista poético, ela interfira no país como um todo. O projeto que eu estou fazendo aqui é Fronteira Vertical, que era chegar ao ponto mais alto do Brasil, retirar 1 centímetro, diminuir 1 centímetro e acrescentar 2 centímetros de material que tivesse vindo do fundo da terra. E a gente fez com kimberlito. O kimberlito é uma formação rochosa que conduz o diamante, que é sintetizado, cristalizado no magma, até a superfície. E como os vulcões também são exemplos disso. Então, o trabalho, um ressoa ao outro do ponto de vista da forma e dos seus materiais, mas eles não existem um por causa do outro. Então, isso gera uma situação bastante instigante para o público. O escritor, poeta, intelectual Mário de Andrade, além de livros, ensaios e críticas, deixou uma extensa coleção de correspondências com outros escritores e intelectuais e também com artistas plásticos. A exposição Cartas do Modernismo foca na troca de cartas com pintores e escultores do modernismo brasileiro. Eu adorei essa mostra. Dá uma olhada. Eu estou no Mar de Mário. Essa aqui é o nome da instalação. O Mar de Mário de Andrade. Vocês estão vendo aqui no chão? Dezenas, milhares de cartas, porque esse poeta, esse escritor, esse intelectual paulista era assim, escrevia muito. Estima-se que o Mário de Andrade tenha escrito mais de 20.000 cartas durante toda a vida. E a gente vai ter oportunidade agora de conhecer algumas delas nessa exposição. Olha essa aqui.
Tarsila, minha querida amiga. É uma coisa muito de amizade com a Anitta, é um tom bem mais apaixonado pela Tarsila naquele momento. Aí ele tem um tom mais sério com o Manuel Bandeira, um tom mais do mestre com o Drummond. A gente consegue entender um outro Mário de Andrade, enxergar um outro Mário de Andrade a partir das cartas? Com certeza. O Manuel Bandeira, por exemplo, dizia que o Mário, pessoalmente, era muito mais formal e mais distante do que nas cartas, que ele, pelas cartas, né, você imaginaria um Mário muito entregue e aberto. Meu Manuel, carnaval, perdi o trem, perdi a vergonha, perdi a energia, perdi tudo. Mas que delícia, Manuel, carnaval do Rio. Que delícia, principalmente, meu carnaval. Se estivesses aqui a meu lado, vendo meu sorriso camarada, meio envergonhado, meio safado, com que te escrevo, ririas. Na exposição, as correspondências estão cercadas de obras de arte. Retratos de Mário de Andrade, desenhos que ele ganhou ou comprou e que decoravam sua casa, e até fotos tiradas por ele nas suas andanças pelo Brasil pesquisando nossa cultura. E tem cartas que também podem ser consideradas pequenas obras de arte. Essa aqui, ó, é uma carta do Di Cavalcanti para o Mário de Andrade. Essa é muito engraçada, porque em algum momento ele diz assim, que ele não era como os outros artistas que queriam, se interessavam pela arte como por um mito, que ele se interessava sobretudo pela vida. Aí ele diz assim, aquela vida que me sobe com os calores sexuais de baixo para cima. Que maravilha. Recado do dia, né? É uma exposição bastante didática, então eu dividi ela em dois momentos. Um primeiro, modernismo, que eu mostro um pouco o protagonismo do Mário. Quem foram os artistas mais importantes para ele? Foi Di Cavalcanti, Anitta, depois Tarsila. No segundo modernismo, o artista é o Portinari. Então vamos até lá, vamos ver Portinari aqui. O Mário foi o artista que viu o Portinari e falou, esse artista é interessante. Pediu para conhecer o artista, ficaram amigos para a vida inteira. Tanto que dos artistas plásticos, a maior correspondência mais longa é com o Portinari, que se estende a vida inteira. Você consegue imaginar Mário de Andrade andando por aqui? Pois saiba que isso seria bem possível. Estamos aqui no antigo Correio, na agência principal do Correio em São Paulo, na frente do Conservatório Dramático Musical, que foi o emprego do Mário de Andrade a vida inteira. E talvez tenha postado algumas das cartas da exposição aqui nessa agência. E nesse mesmo local você também pode deixar uma mensagem para ele. Tem uma carta gracinha que foi escrita por duas adolescentes e elas falam assim, Mário, se você vivesse hoje em dia, você ia viver no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, porque você adorava escrever o tempo inteiro. Se fosse hoje, você ia estar o tempo inteiro no Facebook.